Olá! Hoje, em História, estudaremos sobre patrimônio histórico. O patrimônio histórico é um bem importante, seja para uma única pessoa ou para um grande grupo de pessoas. Podemos dizer que o patrimônio histórico, ele é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo que nós. O patrimônio histórico, ele contém lembranças e lições, e também ele nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o bem, devemos tratar o patrimônio histórico com respeito e cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue como forma de herança pelos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para as gerações futuras. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem existe mais. Por isso, a necessidade que seja cuidado esse patrimônio. E o patrimônio histórico, ele se divide em dois: patrimônio, os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Os patrimônios materiais, como o próprio nome indica, são objetos físicos. Esses patrimônios, eles são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais, etc. Também são os patrimônios materiais, prédios, praças, casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades, igrejas, casas, estátuas, não é? Partes de algumas cidades. Temos também os patrimônios imateriais. Os patrimônios imateriais são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles não existe uma forma de se expor em um museu. O patrimônio imaterial são bens culturais que diz respeito à prática e modos de vida. Eles são passados de geração a geração. E o patrimônio imaterial, ele vive na memória das pessoas e ele é fundamental na criação da independência de um povo. Esse patrimônio cultural ele faz com que as pessoas se sintam parte de um lugar, como uma comunidade rural, cidade ou mesmo um país. Então, são culturas, são apresentações, gestos, festas, interpretações artísticas, brincadeiras ou cultura popular. Então, as festas é um patrimônio histórico imaterial. A capoeira, o frevo em Pernambuco, tem o samba, tem as festas juninas. Então, imaterial não é uma coisa que possa guardar, mas sim que é passado de geração para geração através dos costumes e da cultura daquelas pessoas. Os patrimônios históricos, eles também podem ser patrimônios históricos nacional. Por que nacional? Porque ele pertence a todo um país. Eles guardam a memória e a história da nação. Então, nacional pertence a um único país. Temos também patrimônio histórico universal. Esse patrimônio ele reúne bens que são considerados importantes para todo o mundo. Aqui nós temos a Muralha da China, que é um patrimônio histórico universal. Para que ele seja considerado um patrimônio histórico, é preciso que esse bem ele seja tombado. E o que é tombado? Tombado
vem de tombamento, que é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem, para que ele seja considerado um patrimônio histórico. Então, o patrimônio histórico, a gente viu, se divide em dois tipos: materiais, que é aquilo que a gente pode pegar, imaterial, que é o contrário, que são as danças, as festas, a cultura. E esses bens ele pode ser universal, que pertence a todo o mundo, ou nacional, que pertence apenas a um país. Bons estudos!